Sistema de ideias gerais do direito. Sumário. 1. A necessidade de um sistema de ideias gerais do direito. 2. A introdução ao estudo do direito. 3. Outros 1. A necessidade de um sistema de ideias gerais do direito. 2. A introdução ao estudo do direito. Sistemas de ideias gerais do direito. 4. A introdução ao estudo do direito e os currículos dos cursos jurídicos no Brasil. 1. A necessidade de um sistema de ideias gerais do direito. O direito que se descortina aos estudantes, neste primeiro quartel de século, além de exigir renovados métodos de aprendizado, encontra-se revigorado por princípios e normas, que tutelam os direitos da personalidade, impõem a ética nas relações, dão prevalência ao social e atribuem aos juízes um papel ativo na busca de soluções equânimes. Em sua constante mutação, a fim de acompanhar a marcha da história e conectar-se aos avanços da ciência, o direito pátrio, entretanto, por vários de seus institutos, requer adequação à modernidade, desafiando, além da classe política, em primeiro plano, a comunidade de juristas, a quem compete oferecer ao legislador os modelos alternativos de leis. É este, em linhas gerais, o quadro que se apresenta aos iniciantes no aprendizado da ciência jurídica. Identificar o direito no universo das criações humanas, situando-o como ordem social dotada de coerção e, ao mesmo tempo, fórmula de garantia da liberdade, é a grande meta do conjunto de temas que se abrem à compreensão dos acadêmicos. Antes de iniciarmos a execução deste importante projeto, impõe-se a abordagem do Estatuto Metodológico da Introdução ao Estudo do Direito. O ensino do direito pressupõe a organização de uma disciplina de base, introdutória à matéria, a quem cumpre definir o objeto de estudo, indicar os limites da área de conhecimento, apresentar as características da ciência, seus fundamentos, valores e princípios cardeais. À medida que a ciência evolui e cresce o seu campo de pesquisa, torna-se patente a necessidade da elaboração de uma disciplina estrutural, com o propósito de agrupar os conceitos e elementos comuns às novas especializações. No dizer preciso de Benjamin de Oliveira Filho, a disciplina constitui um sistema de ideias gerais. Ao mesmo tempo que revela o denominador comum dos diversos departamentos da ciência, ela se ocupa igualmente com a visão global do objeto, na pretensão de oferecer ao iniciante a ideia do conjunto. 2. O desenvolvimento alcançado pela ciência do direito, a partir da era da codificação, com a multiplicação dos institutos jurídicos, formação incessante de novos conceitos e permanente ampliação da terminologia específica, exigiu a criação de um sistema de ideias gerais, capaz de revelar o direito como um todo e alinhar os seus elementos comuns. A árvore jurídica, a cada dia que passa, torna-se mais densa, com o surgimento de novos ramos que, em permanente adequação às transformações sociais, especializam-se em sub-ramos. Em decorrência desse fenômeno de crescimento do direito positivo, de expansão dos códigos e leis, aumenta a dependência do ensino da jurisprudência às disciplinas propedêuticas, que possuem a arte de centralizar os elementos necessários e universais do direito, seus conceitos fundamentais, em um foco de menor dimensão. 3. Em função dessa necessidade, é imperioso proceder-se à escolha de uma disciplina, entre as várias sugeridas pela doutrina, capaz de atender, ao mesmo tempo, às exigências pedagógicas e científicas. Antes de a introdução ao estudo do direito ser reconhecida como a mais indicada, houve várias tentativas e experiências com a enciclopédia jurídica, filosofia do direito, teoria geral do direito, sociologia do direito. 2. A introdução ao estudo do direito. 2.1. Apresentação da disciplina. A introdução ao estudo do direito é matéria de iniciação, que fornece ao estudante as noções fundamentais para a compreensão do fenômeno jurídico. 4. Apesar de se referir a conceitos científicos, a introdução não é, em si, uma ciência, mas um sistema de ideias gerais estruturado para atender a finalidades pedagógicas. Considerando a sua condição de matéria do curso jurídico, deve ser entendida como disciplina autônoma, pois desempenha função exclusiva, que não se confunde com a de qualquer outra. Sob este enfoque, Luiz Luizy reconhece a autonomia,
que deriva de seu fim específico, reduzir o direito à unidade sistemática. 5. Se tomarmos, porém, a palavra disciplina no sentido de ciência jurídica, vê item 5, devemos afirmar que a introdução ao estudo do direito não possui autonomia, ela não cria o saber, apenas recolhe das disciplinas jurídicas, filosofia do direito, ciência do direito, sociologia jurídica, história do direito, direito comparado, as informações necessárias para compor o quadro de conhecimentos a ser apresentado aos acadêmicos. A cada instante, na fundamentação dos elementos da vida jurídica, recorre aos conceitos filosóficos, sociológicos e históricos, sem chegar, porém, a se confundir com a filosofia do direito, nem com a sociologia do direito, que são disciplinas autônomas. De caráter descritivo e pedagógico, não consiste na elaboração científica do mundo jurídico, como pretende Werner Goldschmidt, pois o conteúdo que desenvolve não é de domínio próprio. O que possui de específico é a sistematização dos conhecimentos gerais. Em semelhante equívoco incorre Bustamante Y. Montoro, que reconhece na disciplina uma índole normativa. 7. Embora de caráter descritivo, a disciplina deve estar infensa ao dogmatismo puro, que tolhe o raciocínio e a reflexão. O tratamento exageradamente crítico aos temas é também inconveniente, de um lado porque torna a matéria de estudo mais complexa e de difícil entendimento para os iniciantes e, de outro lado, porque configura o objeto da filosofia do direito. Os temas que envolvem controvérsias e abrem divergências na doutrina, longe de constituírem fator negativo, habituam o estudante com a pluralidade de opiniões científicas, que é uma das túnicas da vida jurídica. 8. As Institutas de Gaio, do século segunda antes de Cristo, são citadas entre as primeiras obras do gênero Introdução ao Estudo do Direito. 2.2 Objeto da Introdução ao Estudo do Direito. A disciplina Introdução ao Estudo do Direito visa fornecer ao iniciante uma visão global do direito, que não pode ser obtida através do estudo isolado dos diferentes ramos da árvore jurídica. As indagações de caráter geral, comuns às diversas áreas, são abordadas e analisadas nesta disciplina. Os conceitos gerais, como o de direito, fato jurídico, relação jurídica, lei, justiça, segurança jurídica, por serem aplicáveis a todos os ramos do direito, fazem parte do objeto de estudo da introdução. Os conceitos específicos, como o de crime, mar territorial, hipoteca, desapropriação, aviso prévio, fogem à finalidade da disciplina, porque são particulares de determinados ramos, em cujas disciplinas deverão ser estudados. A técnica jurídica, vista em seus aspectos mais gerais, é também uma de suas unidades de estudo. Para proporcionar a visão global do direito, a introdução examina o objeto de estudo dos principais ramos, levando os alunos a se familiarizarem com a linguagem jurídica. O estudo que desenvolve não versa sobre o teor das normas jurídicas, não se ocupa em definir o que se acha conforme ou não à lei, pois é disciplina de natureza epistemológica, que expressa uma teoria da ciência jurídica. Concluindo, podemos dizer que ela possui um tríplice objeto. A. Os conceitos gerais do direito. B. A visão de conjunto do direito. C. Os lineamentos da técnica jurídica. 2.3 A importância da introdução. Os primeiros contatos do estudante com a ciência do direito se fazem através da introdução ao estudo do direito, que funciona como um elo entre a cultura geral, obtida no curso médio, e a específica do direito. O papel que desempenha é de grande relevância para o processo de adaptação cultural do iniciante. Ao encetar os primeiros estudos de uma ciência, é comum ao estudante sentir-se atônito, com muitas dificuldades, em face dos novos conceitos, métodos, terminologia e diante do próprio sistema que desconhece. É ilustrativo o depoimento de Edmond Picard, nas primeiras páginas de seu famoso livro Direito Puro, obra introdutória ao estudo do direito. Conta-nos o eminente jurista francês a angústia que sentiu, ao início de seu curso de direito, com a falta de uma disciplina propedêutica, diante da abundância prodigiosa dos fatos, e da dificuldade em relacioná-los, da ausência de clareza e de harmonia na visão do direito.
9. É através da introdução ao estudo do direito que o estudante deverá superar esses primeiros desafios e testar a sua vocação para a ciência do direito. A importância de nossa disciplina, entretanto, não decorre apenas do fato de propiciar aos estudantes adaptação ao curso, de vez que ministra também noções essenciais à formação de uma consciência jurídica. Além de descortinar os horizontes do direito pelo estudo dos conceitos jurídicos fundamentais, a introdução lança no espírito dos estudantes, em época própria, os dados que tornarão possível, no futuro, o desenvolvimento do raciocínio jurídico a ser aplicado nos campos específicos do conhecimento jurídico. 10. 3. Outros sistemas de ideias gerais do direito. 3.1. Filosofia do direito. A filosofia do direito é uma reflexão sobre o direito e seus postulados, com o objetivo de formular o conceito do jus e de analisar as instituições jurídicas no plano do dever ser, levando-se em consideração a condição humana, a realidade objetiva e os valores justiça e segurança. Pela profundidade de suas investigações e natural complexidade, os estudos filosóficos do direito requerem um conhecimento anterior tanto de filosofia quanto de direito. Uma certa maturidade no saber jurídico é indispensável a quem pretende estudar a ciência ao teor do direito. Este aspecto já evidencia a impossibilidade de essa disciplina figurar nos currículos de direito como matéria propedêutica. A importância de seu estudo é patente, mas a sua presença nos cursos jurídicos há de se fazer em um período mais avançado, quando os estudantes já se familiarizaram com os princípios gerais de direito. Vê item 6. 3.2. Teoria geral do direito. Como forma de reação ao caráter abstrato e metafísico da filosofia jurídica, surgiu a teoria geral do direito que, de índole positivista e adotando subsídios da lógica, é disciplina formal que apresenta conceitos úteis à compreensão de todos os ramos do direito. A sua atenção não se acha voltada para os valores e fatos que integram a norma jurídica e por isso a sua tarefa não é descrever o conteúdo de leis ou formular a sua crítica. Seu objeto consiste na análise e conceituação dos elementos estruturais e permanentes do direito, como suposto e disposição da norma jurídica, coação, relação jurídica, fato jurídico, fontes formais. Na expressão de Isaiah, a teoria geral do direito concerne ao estudo das condições intrínsecas do fenômeno jurídico. 11. Esta ordem de estudo é valiosa ao aprendizado jurídico, contudo carece de importantes unidades que versam sobre os fundamentos, valores e conteúdo fático do direito. Daí porque essa disciplina, que constitui uma grande seção de estudo da introdução, é insuficiente para revelar aos iniciantes da jurisprudentia as várias dimensões do fenômeno jurídico. A teoria geral do direito surgiu no século XIX e alcançou o seu maior desenvolvimento na Alemanha, onde foi denominada Allgemeine Rechtslehre. Seus principais representantes foram Adolf Merkel, Berbon, Bielen, Binding e Félix Sommer. 3.3. Sociologia do direito. O estudo das relações entre a sociedade e o direito, desenvolvido em ampla extensão pela sociologia do direito, é um dos temas necessários a uma disciplina introdutória. Esta, porém, não pode ter o seu conteúdo limitado ao problema da efetividade do direito, nem empreender aquela pesquisa em profundidade, a nível de especialização. A sociologia do direito não oferece a visão global do direito, não estuda os elementos estruturais e constitutivos deste, nem cogita do problema de sua fundamentação. Além desta série de lacunas, acresce ainda o fato de que o objeto da sociologia do direito não está inteiramente definido e seus principais cultores procuram formar, entre si, um consenso a este respeito. Vê item 6. 12. 3.4. Enciclopédia jurídica. A etimologia do vocábulo enciclopédia dá uma visão do que a presente disciplina pretende objetivar. Encyclios paideia correspondia a um conjunto variado de conhecimentos indispensáveis à formação cultural do cidadão grego. A enciclopédia jurídica tem por objeto a formulação da síntese de um determinado sistema jurídico, mediante a apresentação de conceitos, classificações, esquemas, acompanhados de numerosa terminologia. Sem conteúdo próprio, de vez que procura resumir as conclusões da ciência do direito, o que caracteriza a enciclopédia jurídica é o método de exposição dos assuntos, ao dividi-los em títulos, categorias, rubricas,
e a tentativa de reduzir o saber jurídico a fórmulas e esquemas lógicos. Na prática, a enciclopédia jurídica não se revelou uma disciplina pedagógica, porque conduz à memorização, tornando seu estudo cansativo e sem atingir as finalidades de um sistema de ideias gerais do direito. Estendendo seu estudo aos conceitos específicos, peculiares a determinados ramos da árvore jurídica, a enciclopédia jurídica não evita a dispersão cultural. Querer enfeixar, por outro lado, todo o panorama da vida jurídica em uma disciplina é pretensão utópica e sem validade científica. 13. Como obras mais antigas no gênero, citam-se a de Guilherme Duranty, de 1275, denominada Speculum Juris, preparada para ser utilizada pelos causídicos perante os tribunais, a Metodica Juris Utriusque Traditio, de Lagus, em 1543, o Sintagma Juris Universi, de Gregório de Tolosa, de 1617 e a Enciclopoedia Juris Universi, de Unius, em 1638. A Enciclopédia Jurídica, de Philomuzi Guelph, do final do século XIX, revela a multiplicidade dos temas abordados na disciplina. Além de uma parte introdutória e uma geral, onde desenvolve, respectivamente, sobre o conceito do direito e suas relações com a moral e aborda o tema da origem do direito positivo e o problema das fontes formais, a obra do notável mestre italiano apresenta uma parte especial, a mais extensa, dedicada aos institutos jurídicos fundamentais, tanto de direito público como de direito privado. Nesta parte, o autor faz incursões demoradas em todos os ramos do direito, analisando o sistema jurídico italiano. Não obstante o seu grande valor, essa obra não deve ser catalogada como propedêutica, porque não se limita a analisar os conceitos gerais do direito. 14. 4. A introdução ao estudo do direito e os currículos dos cursos jurídicos no Brasil. A primeira disciplina jurídica de caráter propedêutico, em nosso país, foi o direito natural, denominação antiga da filosofia do direito, a partir de 11 de agosto de 1827, com a criação dos cursos jurídicos em São Paulo e em Olinda. Em 1891, com o advento da República, o currículo do curso jurídico sofreu alterações e a disciplina Direito Natural foi substituída pela Filosofia e História do Direito, lecionada na primeira série. Em 1895, houve o desmembramento desta disciplina, figurando a Filosofia do Direito na primeira série e a História do Direito, que pouco tempo sobreviveu, na quinta série. Já em 1877, Rui Barbosa reivindicava a substituição da disciplina Direito Natural pela Sociologia Jurídica, em sua Reforma do Ensino Secundário e Superior, conforme nos relata Luiz Fernando Coelho. 15. Em 1912, com a Reforma Rivadavia-Correia, foi instituída a Enciclopédia Jurídica, que permaneceu como matéria de iniciação durante 3 anos, sendo posteriormente suprimida pela Reforma Maximiliano. A filosofia do direito passou então a ser estudada como disciplina introdutória, lecionada na primeira série até que, em 1931, com a chamada Reforma Francisco Campos, passou a ser ensinada na última série e nos cursos de pós-graduação. Em seu lugar, para a primeira série, foi criada a Introdução à Ciência do Direito. A Resolução N.O. 3, de 2 de fevereiro de 1972, do então Conselho Federal de Educação, alterou a sua nomenclatura para Introdução ao Estudo do Direito e a Portaria N. 1886, de 30 de dezembro de 1994, do Ministério da Educação e do Desporto, ao estabelecer novas diretrizes para o curso jurídico, confirmou o caráter obrigatório da disciplina, passando a denominá-la Introdução ao Direito. Estão em vigor, a partir de 1 de outubro de 2004, as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Direito, instituídas pelo Conselho Nacional de Educação, com a Resolução CNE-CESENIO 9, de 29 de setembro de 2004. A nova orientação pretende assegurar aos acadêmicos sólida formação geral,
humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais. Diferentemente das fórmulas anteriores, a atual não indica as disciplinas que devam integrar o chamado eixo de formação fundamental, optando por assegurar aos estudos conteúdos essenciais sobre antropologia, ciência política, economia, ética, filosofia, história, psicologia e sociologia. Cabe, assim, às coordenações de curso, a indicação das disciplinas capazes de atender aos objetivos propostos. Inequivocamente, as disciplinas que se encaixam no perfil delineado do eixo de formação fundamental, dado o atual nível de nossa cultura e experiência acadêmica, são Introdução ao estudo do direito, Sociologia jurídica, Filosofia do direito, Introdução à ciência política, Economia aplicada ao direito e História do direito. 16.